essa música é muito legal. Ela é uma música muito bacana e tal. E o que é mais louco, eu tenho 40 anos, né? Eu cresci ouvindo essa e milhares de outras músicas. Na minha família, todo mundo gosta muito de música, né? Não tem ninguém que é músico. Eu tenho uns instrumentos aqui, faço umas besteiras, mas não sei tocar nada. Mas a gente gosta muito de música. A música traz inúmeros benefícios para a nossa saúde mental, física, né? É impressionante. Tá aí uma coisa que eu queria implantar na escola, um projeto, a música, né? Eu cresci ouvindo essa música. Eu cresci ouvindo Beatles, Rolling Stones, Mick Jagger, né? Bob Dylan, Mamas and the Papas. Meus tios, meus finados tios, tinham aparelhos de som muito potentes, tudo. A gente, de domingo, nos almoços da minha avó, a gente chegava na vila, minha avó mora numa vila, todos nós somos aqui da Zona Norte, e você já ia entrando na vila, você já escutava ao fundo a música dos meus tios, né? Beatles, Rolling Stones, Come Together. Era da hora. Às vezes rolava um Helter Skelter, normal, família. Essa semana foi uma semana que não aconteceu nada de grave, de muito grave na vida das pessoas que eu conheço, que eu circulo, né, que fazem parte. Mas as pessoas me procuraram, eu procurei pessoas. A galera está cansada, a galera está esgotada mentalmente, fisicamente, tá? A galera está reclamando de pesadelo, a galera está reclamando de mal-estar, dores no corpo, enfim, não está legal. Isso é uma carga emocional negativa muito grande. A mídia não está ajudando, nunca ajudou e nem vai, né? Político nem se fala, indiferente da sua visão política, não perca mais tempo. Você deve saber, você deve se informar, mas não acredite você que um político vai fazer porque ele acredita no bem. Olha, vamos, né? E essa semana, pessoas me procuraram para desabafar. E eu falei, poxa, eu também não estou legal e o que eu posso dizer para essas pessoas, né? É complicado. Basicamente, as queixas são de convívio. O convívio social. O convívio está muito bagunçado, muito deturpado. E eu vi publicações na internet essa semana, umas interessantes que me chamaram a atenção, outras que demonstram o que está rolando na cabeça das pessoas. O trânsito para quem dirige, né, ou para quem anda de transporte público, ele é um bom termômetro de como anda os valores e as virtudes das pessoas na sociedade. E eu vou contar para vocês hoje 2 histórias. Na verdade, são mais histórias, né? Algumas delas eu já até contei em sala de aula. São histórias curtas, mas elas são meio pesadas, tá? Os tons que foram usados, as palavras, elas são um pouco pejorativas, mas não deixam de ter o seu grau de veracidade. Eu vou ler um texto que um colega publicou no Face. Ele compartilhou e é uma coisa muito atual. A triste geração que se estressa e se frustra por tudo. É do Augusto Cury, o brasileiro, escritor, palestrante Augusto Cury. Andam de carro, Uber e táxi. Não lavam suas cuecas nem suas calcinhas. Não buscam conhecimento nem espiritualidade. Não se encantam com decorações natalinas, nem com o ipê florido no meio da avenida. Reivindicam direitos de expressão e não oferecem nada em troca. Consideram-se vítimas dos pais. Julgam. Juízes duros e impiedosos condenam. Choram pelo cachorro maltratado e desejam que o homem seja esquartejado. Compaixão duvidosa, amorosidade mínima, preciso disso, tem que ser aquilo, e haja insatisfação, infelicidade, descontentamento, adoecimento, depressão e suicídio. Geração estragada, inconformada, presa em suas desculpas, meu Deus,
acomodada em suas gaiolas de ouro. Postam sorrisos, praias paradisíacas, mas não se banham no mar curador. Limpam o lixo na praia com os amigos e não arrumam a própria cama. Em casa, estampam tristeza, sofrimento, dor. A dor de ter que crescer sem fazer por onde. Vocês podem ver, eu estou de novo na janela e tem moto. Sem fazer por onde, sem merecer. Isso é um texto do Augusto Cury. E um colega compartilhou na rede social. Tem mais coisas que depois eu vou ler e vou sugerir para vocês. A rua estava um deserto. Eu ligo a câmera, inclusive, para dar aula. Começa, né? Há uns anos atrás, eu estava na casa dos meus pais. Eu moro sozinho, mas eu não moro muito tempo sozinho. Nunca tive condições financeiras de comprar ou construir minha casa. Eu não gosto de apartamento, eu não me sinto bem, eu me sinto, né, enclausulado. Quem gosta, eu respeito, seja muito feliz, né? Estava assistindo TV, na época que tinha um programa de jornalismo, que era comédia, humor com jornalismo, né? Vocês sabem qual que é. E o âncora lá, um dos comediantes, fez uma piada de muito mau gosto com uma cantora, que também é filha de um cantor sertanejo. Ela estava grávida na ocasião, e os caras perguntaram, nossa, ela tá bonita, ela tá bem, né? Aí ele falou assim, pego ela e o filho dela. Mas ele usou palavras mais pesadas. Ele deu a entender que cutucava a criança. Olha, numa rede, né, em rede nacional. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, isso vai dar uma merda. Que falta de respeito. Podia ser a irmã de alguém. É irmão de alguém, é a filha de alguém, sabe? Pra que isso? Meu pai estava sentado na sala. Ele virou pra mim e falou assim, você sabe por que esse cara fez isso? E faz esse tipo de piada? Eu falei, porque ele é um babaca? Ele falou, não. Ele é um bastardo. Pô, pesado, hein? Ele falou, não, ele é um bastardo. Eu fiquei com aquilo assim, eu falei, caramba, mas... Porra, o cara justifica... Ele falou, presta atenção. Presta atenção na maneira como ele interage com o mundo, com as pessoas e o que ele dá em troca pro mundo. Eu achei um termo pesado. Eu falei, porra, pai. Meu pai, como sempre, pegou, acendeu o cigarro, foi pro quintal. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou uns tempos. Eu fui no banco resolver uns assuntos e eu estava sentado para passar no caixa. E eu estava no caixa, sentado e tal, esperando a minha vez. Tinha pouca gente. Mas eu percebi que o caixa é o banco, não é banco privado, banco nacional, né? Enfim, é o banco do... Um amigo meu trabalha nele. Pode falar mal. O cara tava de má vontade. Tava meio devagar e tal, né? E tinha um senhor do meu lado, muito bem vestido, terno, gravata, colete, broche, era uma... Olha a minha memória. Era uma flor de lis. Fiquei olhando assim, caramba, né? Com livros e documentos. Ele queria passar no caixa logo, ele tava com pressa, ele tava bravo, ele tava puto. E ele queria alguém para desabafar. Aí ele virou pra mim, ó, vê se pode. Você é infeliz, e não sei o que, babá. E se a gente falar alguma coisa, a gente tá errado, ainda toma até uma multa, chama a polícia pra gente, não sei o que, tal, né? Eu tô fazendo assim, eu tô ficando um pouco preocupado. Devo me preocupar? Tá balançando demais aqui embaixo. O projeto verão não tá dando muito certo. Que bosta. E aí ele falou, não sei o que, tal. Olha o que ele faz. Sabe por que ele faz isso? E eu falei, já que você perguntou, né? Eu com medo do segurança botar o velho pra fora e eu junto, achando que a gente tava ali macumunado, né? Ó, pensamento. Porque ele é um bastardo. Aí eu falei, mas eu falei, qual é a ligação? Qual é o fato? Ele não tem eira nem beira. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, de novo, esse assunto, esse termo.
Quando eu fui sair do banco, né, fui pra calçada, não sei o que, tô indo pegar o carro, o tiozão tava no ponto. E ele tava encrespando com o motorista de ônibus. Eu falei, meu, esse velho hoje tá meio perturbado, né? Não é possível. Mas beleza. E eu fiquei com isso na cabeça e fiquei pensando. Recentemente, acho que foi no ano passado, começo desse ano, eu vi um comentário de um outro colega se referindo a um partido político no Brasil que criou, que se alimenta e que manipula um exército de órfãos. Aí eu comecei a ligar os pontos. E o objetivo desse vídeo não é falar de política nem mal de nenhum partido, mas eu comecei a entender o termo bastardo, o termo órfão, o que se referia. São palavras assim, não são palavras proibidas, mas são palavras fortes. De acordo com o contexto que você usar, você pode ofender muito uma pessoa. Mas ela não deixa de ser uma qualidade, um adjetivo, um estado, né? Uma situação, enfim. A grande verdade é que por detrás desses comentários fortes, ácidos, né, houve uma grande observação, uma grande conclusão, um grande entendimento. A culpa não é a pessoa ser órfão. Você não tem culpa de não conhecer o pai ou a mãe ou ter sido abandonado. Não, não é isso. Mas o que esses termos se referem é que muitas pessoas no mundo, inclusive a geração atual, cresceu sem o convívio dos mais velhos, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô. E essa inexistência desse convívio deixou essas pessoas sem um norte. A bússola moral, a bússola intelectual de muita gente, inclusive os adolescentes hoje, né? E pessoas, eu me refiro geralmente às pessoas dos seus 14, 15 anos até os seus 30 anos, né? Temos pessoas mais velhas que também estão com a sua bússola moral quebrada. E essas pessoas, em parte, elas não têm culpa. Elas não têm culpa porque elas cresceram em lares em que a transmissão de valores e de conhecimento não existiu. Não existe. Estamos trabalhando online, aulas remotas. Um aluno me pediu, professor, por gentileza, a gente pode conversar no privado? Estou com dúvida no projeto. Ok, vamos lá. Liguei a câmera, vou fazer uma ligação. Quando iniciou o áudio, ele só abriu o microfone, não abriu a câmera. E eu entendi por quê. O irmão dele, mais novo, então esse aluno deve ter os seus 16, 17 anos, 18 no máximo, o irmão deve ter uns 12, 13. O irmão, você vê pela voz, né, ao fundo, gritava com a mãe: eu já fiz! Porra, e não sei o quê. Sim, eu falo palavrão. Não vou ficar praguejando nos vídeos. Ninguém vai ficar aqui, tipo Dercy Gonçalves, né? Não, mas é para enfatizar o... Pode acreditar, o moleque falou coisas mais pesadas. E eu fiquei super sem graça e o pau torando no fundo. Que não sei o que, bababá, e bababá. E a mãe falou, você tem que fazer. E ele gritava com a mãe uma coisa. E eu acabei não conseguindo ajudar o rapaz. Eu fiquei tipo meio que em choque. Eu falei, caraca, bicho. Você é louco, você tá doido. E aí você fala e pensa, quantos alunos não passaram por isso durante toda a pandemia, e por isso que agora estão tendo dificuldade em fazer e entregar os trabalhos, não tiveram um espaço físico, uma estrutura familiar para poder estudar, para poder... Então, existe sim uma responsabilidade, uma parcela de culpa nos pais, nos responsáveis, né? Mas o que me chamou a atenção foi o irmão mais novo tendo esse ataque de fúria, né? E eu falei, caramba! Então, assim, uma coisa é você ver na internet, você ouvir, ver os memes, as publicações. Outra coisa é você presenciar a cena. E, cara, essa semana um colega me liga para desabafar isso daí. Que mundo é esse? Que mundo em que a gente está vivendo? O que vai ser da gente na nossa velhice? Você é adolescente,
você, né, que está fazendo a sua parte, que não se encaixa nas críticas, não se doa. Mas infelizmente a grande maioria está à deriva. Está naufragando no oceano, se agarrando a qualquer tronco, a qualquer possibilidade. E quem fala mais bonito, quem tem melhor retórica, quem tem melhor dialética, ganha o bolo. E a molecada vai que nem louco atrás desse povo. Twitter, os influencers. Ah, eu sou digital influencer. Beleza, o que eu estou fazendo aqui? Eu também vou tentar ser, vamos ver, né? Mas a gente tá vendo, o cara que está na sala de aula, sabe? Eu senti o desespero desse meu amigo. Eu me emocionei no telefone com ele. Tá prestes a ser pai e preocupadíssimo com o mundo que o filho dele vai nascer. E eu acredito que o filho dele e muitos que vão vir agora a partir dessa nova geração serão crianças muito especiais. Serão crianças que vão tentar começar a melhorar o mundo. Não é mudar o mundo. Porque a sua presunção é achar que o trauma que você sofreu, que a decepção que você teve, o susto, é algo terrível, é algo para a vida inteira e que você deve fazer alguma coisa no mundo para que isso nunca mais aconteça com você e nem com ninguém. Olha que loucura, olha que presunção você achar que você sabe o que é melhor para o mundo quando você não sabe as respostas para você. Isso é um discurso utópico. Nós temos esperança e buscamos a esperança no mundo melhor. É um sentimento utópico, não podemos negar. Mas viver só em função de um mundo melhor, criando regras atuais para alcançar esse mundo melhor, se é que ele existe, é utopia. E é o discurso, é a base do discurso de políticos, de influencers, de midiáticos, que vendem um falso progresso, que disfarça um controle, que disfarça uma puta de uma ditadura. Põe uma coisa na sua cabeça. Na cultura oriental, no taoísmo, acho que também no budismo, não sei, vai ser mais no taoísmo, a gente tem um grande símbolo em que os orientais, né, refletiram, pensaram, é o yin e yang. O bem tem uma porção do mal, o mal tem uma porção do bem. É a sombra projetada da montanha. Aonde há luz, há escuridão. Aonde há escuridão, sempre haverá luz. Ordem e caos. O certo, o errado, o bom e o mal, a noite e o dia. A dualidade da vida do ser humano, a dualidade da vida do ser humano, o plano existencial que nós existimos e percebemos, ele é dual. Ele tem duas vias. Você tem, até num dos podcasts, eu fiz uma brincadeira em que eu leio um livro, é meu livro de cabeceira. É que tá longe, eu não vou lá pegar agora, tá? Acho que tá aqui. Pera aí. O gato assume, tá aqui. Falo tanto dele. Aonde eu tô, esse livro tá? Tá aqui, ó. Esse é o livro. Ilusões. Richard Beck. Tá? Ah, é livro de autoajuda? Qualquer livro pode ser um livro de autoajuda. Esse livro te fazendo bem, um livro, um filme, uma música, enfim. Eu não acho que é um livro de autoajuda. Para mim é um romance. É um cara que está se descobrindo. É um cara que está se desprendendo de coisas mundanas. A gente não sabe o nosso verdadeiro potencial. E a gente tá, eu falo a gente, essa galera, ela tá querendo construir um mundo melhor sem problemas. E foge da lógica da nossa dinâmica de existência. Os problemas têm que existir. Essa é a graça da vida. É a graça da superação. Talvez esse seja um dos choques que aconteçam entre as gerações. Não, eu sou geração Y. Eu nasci em 1980.
os meus pais são geração X. Os meus avós são a geração Baby Boomers. Na verdade, acho que o meu pai é Baby Boomer. Meu pai nasceu em 1948. 2 anos após a guerra. Então, o meu pai é Baby Boomers. A minha mãe acho que já é geração X. E como é possível você conceber, viver num mundo em que você quer aniquilar? É o que o Augusto Cury fala. Você se dói por um cachorro que morre, que é agredido, mas você quer esquartejar um homem porque falou alguma coisa que te ofende. Ah, mas ele me ofendeu. É a vida. É a vida. E isso acontece para você aprender, absorver, superar e quando você tiver oportunidade, fazer diferente. Ah, vou fazer melhor. Não vai, não. Você é um ser humano. Você é falho por natureza. Nós caminhamos para uma evolução, mas nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Se a gente fosse perfeito, não acordava com o mesmo humor todo dia. Acordava com o mesmo humor todo dia. Todo dia a gente acordava feliz. Bom dia, pássaro. Bom dia, poste. Uhul, não sei o quê, né? Ouvindo Barões da Pisadinha, né? Fazendo faxina. Não é. Tem dia que a gente acorda que a gente quer chutar um cara no meio da rua. A gente tem uma oscilação de humor. A gente tem... Isso faz parte. Essa pandemia, estando em casa, acabei ficando mais tempo em rede social. Foi um erro. Eu vi muitos comentários que me assustaram. Você, como professor, depois de um certo tempo trabalhando, a cada semestre, você consegue começar a traçar os perfis de alunos, de adolescentes. Até as desculpas você já sabe, você aprende, os traquejos e assim por diante. E aí, conversando com esse amigo, hoje de manhã de novo, ele falou, a relação social hoje, ela não é mais baseada no afeto, na compreensão, na bronca, no respeito. Existem palavras que foram completamente hostilizadas. Você não pode falar mais de hierarquia, você não pode falar a palavra hierarquia. Você não pode. E eu já vou explicar por quê. Você não pode falar a palavra respeito. Para algumas pessoas você falou, me respeita. Você está querendo se impor em cima de mim. Não, me respeita, eu sou um ser humano como você. Né? A palavra família, espiritualidade ou religião. Você fala, religião. O padre é pedófilo. Só o padre? Só o padre? Mas são muitos padres, não sei o que, o Vaticano. Você faz melhor? Eu faço. Tem que proibir, tem que destruir, tem que queimar. Não. Você está fazendo a mesma coisa com uma desculpa sua. É o mesmo contexto de acordo com a sua percepção. Vou te dar um exemplo. Vou recorrer a um exemplo bíblico. Vai. Quando Jesus vem à Terra, né, ele traz uma mensagem de que as pessoas deveriam evoluir, aprender a se respeitar, respeitar o próximo, né? A lição era simples, amai-vos uns aos outros, como a si mesmos. E o que ele ensinava, o que ele tentou ensinar, incomodava a ordem vigente. Se você pegar a história, por exemplo, de Sócrates, é parecido. São alegorias interessantes, se você parar para pensar. Se Sócrates existiu ou não, não é o assunto do momento, enfim, mas você percebe que houve de épocas em épocas na humanidade messias, avatares, que são pessoas à frente do seu tempo, são pessoas com missões, enfim, né? Martin Luther King, Gandhi, John Lennon, eu já falei tudo isso em podcast. O que ele falava perturbava a ordem vigente. E perturbava ainda muito mais pelo fato dele pregar essas ideias com docilidade, com amor. Se alguém te ferir num lado do rosto, ofereça outra face. Eu não sou evangélico, respeito, também não estou aqui para falar, mas eu tenho Bíblia, todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu sou um bandista, macumbeiro,
Enfim, já ouvi tanta merda, Você é um bandista, mas você é branco. Brasil. Uma frase que eu vi esses dias e eu achei interessante. O Brasil não é e não teria por que ser um país racista, mas existem racistas aqui dentro. E estão tentando importar um comportamento de fora. E eu já vou explicar o porquê. Tenho livros espíritas, tenho livros sobre filosofia hermética, tenho livros de maçonaria, eu leio de tudo. Aí você é um cara bem ansioso. Não, eu sou curioso. Eu busco conhecimento. Essa é uma das características da minha geração. Geração Y. A sua geração ferrou o mundo. Ferrou. Minha geração ferrou o mundo. E a de vocês também. E a dos meus pais também. E a dos meus avós também. Vamos falar de geração? Vamos falar de geração. A geração Baby Boomers é uma geração que surge no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Uma explosão de natalidade no mundo inteiro. O mundo foi devastado por questões ideológicas e econômicas, né? Numa guerra não existe santo. Aprenda com qualquer professor de história. Todo fato tem 3 lados. Lembra do ponto de convergência? Começou. Todo fato tem 3 lados. A sua visão, a minha e a verdade. E muitas vezes a gente não quer convergir. A gente quer ficar cada um na sua cadeirinha. A geração Baby Boomers povoou o mundo. Uma geração que cresce vendo o horror da guerra, né? Acompanha ainda uma fase muito pesada, que foi a Guerra Fria, né? A guerra entre Estados Unidos e União Soviética. As pessoas viviam com medo com a iminência de um ataque nuclear, o consumo desenfreado, ainda haviam guerras. É a geração Woodstock. É a galera que vai promover a paz e o amor, né? Sexo, drogas e rock and roll. Não há de se negar que a produção cultural desse período foi ótima. As músicas, os livros, os filmes, né? Diretores e produtores de cinema, as mensagens, a própria música do John Lennon, Imagine. John Lennon foi assassinado porque ele saiu de um paradigma, de um enquadramento social pop nos Beatles. Quando ele conhece a Yoko Ono e ele começa a falar que merda que eu estou fazendo com a minha vida, e escreve músicas como Woman, Imagine, um fã que teve os seus alicerces intelectuais abalados, mata o cara. Então, realmente, o que muda o mundo não é o ressentimento, é o amor. Porque hoje a música dele é um hino. Porque hoje as frases de Martin Luther King são utilizadas para transmitir uma mensagem. Muita gente recorre aos ensinamentos religiosos para transmitir uma mensagem. Então, se você quer mudar o mundo, seu acéfalo, porque eu estou vendo umas coisas que, eu confesso, eu sou de carne e osso, eu não sou tão iluminado ao ponto de ficar quietinho. Mas se você quer realmente mudar o mundo, comece mudando o seu mundo. E comece com docilidade, amor próprio, perdão, o auto-perdão, autoconhecimento. E aí você vai se sentir mais preparado e mais gabaritado para começar a interagir com o mundo e dar bons exemplos, já que as outras gerações estragaram o mundo. Geração X cresce com os pais ouvindo Beatles, Rolling Stones, muito louco de LSD, de droga, andando de Kombi colorida e não sei o que, principalmente a Europa e Estados Unidos, fala, pô, o meu pai não é um cara violento, deixa eu fazer de tudo, mas em compensação não tenho o que eu comer, não tenho dinheiro para pagar uma conta de luz, não tenho nada. Não é assim que a banda toca. Eu vou trabalhar e vou procurar estabilidade. As gerações, elas não são simultâneas no mundo. Elas têm um período muito grande, porque a geração muda de acordo com o acesso à informação e à tecnologia.
E aí você fala, poxa, a geração X é a geração marcada por trabalhar no mesmo emprego 30 anos, serem concursados, trabalhavam 20, 30 anos até se aposentar, né? De segunda a sexta trabalho, um trabalho metódico, maçante, a alienação da classe operária, para quem gosta de Karl Marx, né? Chegava em casa, cansado, uma rotina, lata de cerveja, televisão, jogo de futebol, jantava e dormia no sofá. E você ali, uma criança, querendo brincar, querendo atenção, jogar uma bola no final de semana, o teu pai e tua mãe exausto. Porque a preocupação deles era ter o que comer, te vestir, te dar uma boa escola, te colocar no mundo, porque os seus pais, ou os seus avós, no caso os meus pais, sabiam dessa grande verdade. Os pais e os avós não ficam para semente. Eles não são eternos. Então eles tinham que assegurar, e eles queriam assegurar o seu bem-estar. Talvez eles não conseguissem falar de assuntos mais profundos, ou não tivessem disposição para brincar, para passear, aquela coisa mais assim, vai na casa do parente, almoçar, era mais assim. E eles eram muito regrados. Ah, eu vou para balada, eu vou para festa. Não vai não. Ou 10 horas, eu quero você aqui. Ah, eu vou fazer tatuagem, vou colocar brinco. Quando você fizer 18 anos e for responsável pela sua vida, você faz isso e toma essas decisões. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, comendo da minha comida e do meu sustento, quem manda sou eu. Quantas pessoas da minha idade não ouviram isso? Quantas pessoas da minha idade não ouviram essas broncas? Que era melhor tomar um soco no estômago do que ouvir isso daí. Magoava, deixava você para baixo, você sentia um bosta. Porém, a preocupação dele era o que vai ser do meu filho o dia que eu não estiver mais aqui. Eu tenho que preparar o meu filho, de alguma maneira, para o mundo. Ele precisa ter o que comer, ter onde morar e ter o que vestir. Pô, mas isso são preocupações materiais. Mas fazem parte. Assim como as preocupações intelectuais e afetivas. Mas faz parte. É o melhor que eles podiam oferecer. Mas atrelado a isso, existiam pequenos gestos de ternura, de afeto. Ah, mas tem casos? Sim, tem casos. Me aponte um lugar no mundo e que não tinha problemas de convívio, núcleo familiar. E isso é a geração X. A minha geração Y cresceu. Pô, quero brincar, quero sair, quero fazer coisa diferente. Meu pai trabalha no mesmo emprego 30 anos, quer que eu também faça um concurso público e seja igual a ele? Por assimilação, você fala, eu não quero isso pra mim. Isso é chato. Isso não é legal. Eu quero ter a liberdade de escolher. Casar em matrimônios, em casamentos de 30, 40, 50 anos, com o mesmo homem, com a mesma mulher, pô, chega uma hora que perde o tesão, chega uma hora que perde. O mundo tem muitas opções. Tanta opção que começou a dar merda. Geração Y é marcada pelo surgimento do computador pessoal. Vê a história do filme, Piratas do Vale do Silício. A origem do computador pessoal, né? O surgimento da internet, Estados Unidos, Europa, no Brasil é bem depois. Mas é marcada pela questão de entrevista de emprego, carteira assinada, quem paga mais pela minha mão de obra, eu sou livre, eu casei, eu vou casar. Mas é o seguinte, não tá legal? Cada um pro seu canto. Eu tenho liberdade. Eu sou um ser humano livre. Só que não é todo mundo que entende. Existiam situações que realmente o melhor caminho era o divórcio. Cada um pro seu canto, porque não tá rolando. Ah, você bebeu água gelada na minha garrafa na geladeira. Não quero mais. Por aqui, acabou. Hashtag a fila anda. Reconhece? Só que esses casais da geração Y trabalharam, produziram, avanços tecnológicos, avanços na indústria, na educação, muito. A década de 80 e 90 ela teve muitos avanços tecnológicos, enfim, recursos, estrutura. Por outro lado, esses casais trabalhavam mais que os pais. Ah, eu tenho a liberdade de trabalhar na hora que eu quiser. Posso trabalhar à noite, posso trabalhar no final de semana.
Teu pai trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 6. Agora você está trabalhando de noite, de madrugada, de final de semana, não tem hora. Tem hora para entrar no trabalho, não tem hora para sair. É o mundo dos negócios. No mundo corporativo não se larga a caneta às 6 da tarde. Só que esses casais tiveram filhos. E esses casais, depois de 1 ano, 2 anos de casamento, quando chegam os boletos, quando chegam os verdadeiros obstáculos, cada um do seu canto. E o filho ou a filha dentro de casa. Agora eles moram em apartamentos, porque a população mundial cresceu, o espaço reduziu. Eu sou um cara muito rápido, muito versátil, eu preciso de praticidade, vou morar no apartamento. Menor, mais fácil de limpar, mais fácil de montar. Se eu enjoar, eu troco, eu vendo, eu pego outro. Meus carros são menores. Os filhos cresceram sozinhos dentro de casa. Geração Z. Ou milênios, ou sei lá o quê. Cada psicólogo e antropólogo dá um termo. É uma discussão. Você lê 12 livros e não chega a um ponto que você fala, é isso. Porque tem essa questão do acesso à tecnologia, à informação, à faixa etária, à tendência comportamental de cada nação. Aí essa molecada cresce dentro do apartamento. E os pais divorciados, de vez em quando, batia aquele remorso, de vez em quando, na cabeça. Aí vem a compensação. Celular, PlayStation, roupa, né? Viagens. Ah, pra Disney. Neilândia. Aí mandava pra Disney. Né? Mas sentar para conversar, para jogar uma bola, para bater um papo, um assunto mais cabeça. E aí, filho, como é que você tá? Como é que tá a vida? Né? Aquela tia chata fala, e as namoradinhas, né? Vai pra merda, aí, chata. Enfim, não tinha. E aí, meu amigo, geração Y, você não se queixou tanto da X? Você fez igual ou pior? A maçã nunca cai muito longe da árvore. Quem sai aos seus não degenera. Filho de peixe, peixinho é. Você fez as mesmas coisas em um contexto diferente, mas você fez a mesma cagada. E a geração Z? Ou a geração atual, sei lá. Não é mais a geração atual. Eu li um estudo que eu achei bem legal. E vocês vão se identificar. Geração Z é marcada pela hashtag A Fila Anda. Ao menor sinal de obstáculo, uma bronca, E aí foi o que um colega falou. A relação hoje não é mais baseada em afeto, amor, respeito, compaixão, lealdade. É uma relação muito próxima com o direito do consumidor. Pode perceber, molecada dos seus 15, 16 anos, a maneira como eles interagem no comércio, tratando um balconista, é muitas vezes a maneira que eles tratam os pais, os irmãos mais velhos, os avós e tios. Ai, você é tão retrógrado, você é tão atrasado. Você não está falando nada de novo. Eu falei isso para os meus pais. Os meus pais falaram para os meus avós. Os meus avós falaram para os meus dinossauros. Brincadeira. E tem uma geração que eu não falei, mas eu vou falar dessa geração. Uma não, duas. Você não está fazendo nada de novo. Hoje, as músicas que são proibidas, né, tal, não sei o quê, um comentário de aluno. A gente tem palavras hoje que são pejorativas, são consideradas palavras que ofendem, que denigrem mulheres, etnias, opções de gênero, enfim. Essas palavras estão cada vez mais aumentando. E o rapaz, um aluno de 15 anos falou, engraçado que as mesmas palavras que estão entrando na lista do cancelamento são as palavras mais presentes nas músicas de funk. Eu estava na sala, só fiz assim. Eu falei, graças a Deus, temos uma alma que vai ser salva aqui. Eu falei, mesmo? Como é que você percebeu isso? Professor? A pessoa senta no Twitter, no Facebook, faz aquele puta textão do que como a sociedade deveria ser, e daqui a pouco lá no Bluetooth tá ouvindo um funk pesadão de não sei o que, o útero não sei o que, rasgou, já viram essa música? Chama o SAMU?
Já viram essa música? Chama o SAMU? Outro dia eu tava aqui e o cara passou, chama o SAMU. Eu falei, mas chama pra quem? O que aconteceu? Quem caiu de cabeça? A minha amiga é de família, mas ela falou, Existe uma geração de pessoas muito antiga, alguns ainda estão vivos, deve estar aí com seus 90 anos, de 85 a 95, até 100 anos, são os veteranos da guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essa geração, alguns autores denominaram como a geração dos veteranos. Uma das características deles foram marcados como intolerantes. Interessante, né? Intolerância, pavio curto. A gente teve quantas guerras com essas gerações? Não estou me referindo aos heróis de guerra. Por favor, quem quiser, entra no YouTube e acompanhe a história de Monte Castelo, soldados brasileiros que lutaram lá na Itália. A história é linda. Mostra uma coisa. O brasileiro tem algo de diferente do mundo. A gente tem alguma coisa muito especial na gente. E a gente ainda não aprendeu a despertar isso. É por isso que esses caras de fora estão falando tanta besteira, colocando tanta caraminhola na cabeça do povo. Pessoas, adolescentes que nunca abriram um livro de biologia e perguntaram para sua professora: o que é um bioma? É o cara que vai na internet e compartilha uma notícia. A Amazônia está pegando fogo. Tem uma música, é um rock. The roof is on fire. Falei, porra, meu. Ai, o Pantanal tá pegando fogo. Se você tivesse assistido às aulas de geografia e de biologia e perguntado para o seu professor, porque não é só o professor, é uma via de mão dupla. Professor, o que é bioma? O que é ecossistema? Por que chove? Não se interessam, porque isso daqui deu tudo de mão beijada. Criou um exército de alienados, de órfãos, de bastardos. O termo bastardo aparece em um filme do Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios. São soldados extremamente eficientes, inteligentes, mas que não medem esforço e são extremamente cruéis e violentos. Eles fazem uma marca na testa dos nazistas. Você fala, tá certo, viu só? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha, eu já estou todo filosófico. Ai, ditado popular. Você quer melhorar o mundo usando o mesmo artifício do inimigo? Assiste esse filme várias vezes e percebe. Os nazistas são cruéis, é óbvio, não tem o que se discutir. Mas e os bastardos inglórios? Bastardos e inglórios. Não há glória naquilo que eles fazem. É apenas um payback, uma retribuição. E é um filme, é uma obra de ficção. É o que eles realmente gostariam de ter feito. Ou fizeram, e a gente não sabe o que rolou nos bastidores. Eram tão cruéis quanto os inimigos. A geração atual é uma geração dos pequenininhos, dos catatal, que estão vindo agora. É o geração alfa. Eu li alguma coisa a respeito. Alguns psicólogos já estão dando o nome de geração alfa. Característica: mandões, pavio curto, intolerantes. Você se identifica? Você já imaginou quando a geração Z começar para a geração alfa? Pô, você não pode fazer isso. Pô, não sei o que. A geração alfa vai olhar e fazer assim. Pá! Xarape. Eu vi uma criança de 6 anos descer o tapa na avó dentro do mercado. Mas desceu o tapa. Ele queria pegar um negócio assim nos frios. Acho que era um Danone, alguma coisa e tal. E eu aqui, ó. Tipo, curiano, né? Ou fofoqueiro, só aqui, né? Não, depois a avó pega, não sei o que, Ele deu, catou aqui na mulher. Pá! What the fuck? Aí ela, fulano! Ele não contente, ele foi pra outra. Aí catou na cara. O pessoal do mercado tudo me olhou pra ela, tá? Eu fiquei olhando pra ela assim. Eu lembrei do Olaf. Bate,
Vai, pode bater. Hoje em dia não pode dar um tapa numa criança, né? Por quê? Porque tem uns babaca que não sabiam o que era dar um tapa na bunda. Espancava o filho. Ai, tá vendo? Geração Y, qualquer uma. Tem gente fazendo desgraça hoje com qualquer idade, tá? Tem adolescente com 17, 18 anos que engravidou no baile funk, deixa o filho com a mãe e volta pro baile funk. Ponto pros meus avós. O roto falando rasgado. O objetivo do vídeo não é atacar, não é ferir, não é magoar o adolescente. Inclusive, o que eu tenho conversado essa semana com pessoas, a gente conversa coisas mais particulares, tudo, colegas, amigos, amigas, tem tido pesadelos, sonhos. Por quê? Porque está na cabeça o excesso de preocupação. Nós estamos preocupados com as gerações futuras. Nós estamos de saco cheio do que está acontecendo, porque nós, apesar de todos os nossos defeitos, conseguimos enxergar o interesse manipulador por detrás de mídia, políticos, influenciadores que pregam um discurso utópico, progressista, porque existe um exército de pessoas que estão à deriva procurando respostas. As pessoas estão perdidas, estão chateadas, elas estão olhando para o mundo e falar: que merda que está acontecendo? Por que existe tanta dor no mundo? Por que existe tanta coisa errada? Mas você não parou para pensar e para observar. O mundo existe até hoje. Alguma coisa boa deve rolar no mundo. Deve ter alguma coisa no dinheiro. O opressor sempre se sobressaindo ao oprimido. Paulo Freire. A verdadeira educação, a educação libertadora, impede que o oprimido pegue o lugar do opressor. Paulo Freire. Essa é a verdadeira educação. É entender que as gerações passadas erraram, mas também fizeram coisas boas. Eles deram o melhor deles. E por mais que eles tenham errado, eles são seres humanos, assim como vocês. E se eles são seres humanos, possuem falhas, assim como vocês. E enquanto todo mundo não sentar o rabo numa mesa e não falar: você errou, eu errei, mas você fez isso de bacana, eu sei que você tem isso legal e eu também. Vamos se ajudar? Não vai para frente. É por isso que eu tenho tanta gente que eu conheço, alunos, ex-alunos, colegas, parentes. Nós estamos apreensivos, vivendo com medo. Você abre o Facebook, o Twitter, aluno falando: eu antifá, sou antifascista, falando merda do presidente, defendendo político à eleição. E essas pessoas não sabem nem um terço da história desses caras. Eu não vou defender político aqui. O político, ele nunca vai consertar um problema 100%. Se ele fizer isso, não tem por que ele se reeleger. E a política no mundo é uma coisa chamada alternância de poder. Agora é sua vez, mas eu quero ganhar alguma coisa com isso. Beleza, eu te arrumo uma secretaria, um ministério, na próxima sou eu. Beleza? Pegue qualquer foto antiga. Você vê os caras no mesmo movimento. É interesse. Frase do livro. O que seria dos políticos e dos líderes religiosos se a população mundial decidisse ser feliz? A religião é importante? Sim. A palavra religião vem do latim religare, te religa a algo. Não se busca espiritualidade. Um adolescente veio para mim na sala e falou assim: eu estava falando de criação, acho que era o assunto era metafísica. E ele falou: não, que foi o Big Bang. Sim, foi o Big Bang. O universo estava quente, denso, como se ele estivesse lá. Nossa, estava um calor, estava tudo denso, professor, mó fluxo. Aí explodiu. O que originou os planetas, o sistema. O universo está sempre em expansão. Legal, concordo. Parabéns, você fez a sua lição de casa. Eu concordo, eu não descarto. Antes do Big Bang, antes de tudo, existiam os fractais. Tá, que seja. Onde você leu isso? Onde você pesquisou? Aqui, tal. E o antes dos fractais? Nada. Eu falei: como nada? O nada não é concebível. Ele olhou pra minha cara assim. Aí eu até mencionei, não foi nem eu, foi um outro rapaz que hoje é professor e falou do causa primária de Aristóteles, né? Motor imóvel. Existe uma causa primária de tudo. Ele não gostou. Ele ficou bravo.
Um moleque de 16 anos, ele ficou bravo. Não! Ele começou a tentar. Ele começou a dar um negócio nele. Por quê? Provavelmente a experiência dele com alguém, ou a família, não sei, com a questão de criação, as 3 perguntas: de onde eu vim, quem sou eu e para onde eu vou. Né? Ou de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Isso não foi trabalhado, isso não foi compartilhado, isso não foi nem mencionado. Porque cada um está num cômodo na casa, com a cara no celular, né? O pai na sala, no celular, falando com a amante, a mãe no outro cômodo, falando com o personal trainer, ele lá no Tinder, no YouTuber, não sei do que, o irmão mais novo jogando lá videogame. Essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade. Eu via isso dando aula. Aqui, no online. Ponto de convergência. Não tem, eu não consigo hoje, novembro de 2020, pensar numa outra estratégia em que as pessoas possam melhorar o mundo, garantir o futuro, tanto a alimentação, água e principalmente a convivência, em que não seja uma boa conversa, franca, transparente, né, honesta, reconhecendo os seus erros, os seus medos e tendo um pouco de fé. Fé em si mesmo, fé na vida, fé nos outros. Tá aí, a vida é uma puta de uma escola, mas a galera, os mais novos vão se identificar. Vou dar um exemplo para encerrar. Existe um anime, eu assisti ele inteiro. Eu adoro anime, eu sou viciado em anime, eu piro. Eu comecei com Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Saga de Gêmeos. O dia que eu descobri que o Cavaleiro de Gêmeos era o Saga, só faltei soltar morteiro na rua. Pô, você queria o vilão? Sim, eu gosto do caos. O Saga de Gêmeos tinha um pouco de razão, assim como o Thanos. Tem um anime, é o Naruto, né? Eu assisti o anime inteiro. Basicamente, durante muitas décadas, as nações lá tiveram guerras. Olha o roteirista do anime, olha a sacada do cara. O cara é um gênio. O roteirista do Naruto, o cara é bom. O cara é bom. Dois ninjas. Quem não viu, azar, se é spoiler, não. 2 ninjas. Senju Hashirama. Pô, você sabe o nome? Sei. Eu me dou o trabalho e me permito conhecer outras culturas, até de outras faixas etárias. E Uchiha Madara. 2 ninjas poderosos, extremamente inteligentes e que lutavam guerras e viam todo o sofrimento do seu povo e dos seus soldados. Senju Hashirama tinha um coração mais dócil e pensou maneiras, estratégias de acabar com guerras ou pelo menos evitá-las. Madara criou uma estratégia que levou décadas e tinha um grande objetivo: criar um jutsu na Lua para controlar toda a humanidade, para que as pessoas não guerreassem mais. Ele queria tirar a liberdade das pessoas com o pretexto de não houver mais guerras, porque na cabeça dele o ser humano era falho, podre, né? Destrutivo. Então, se ele não quisesse mais guerras, ou ele acabava, aniquilava com toda a população mundial, Thanos, ou ele controlava. Aí o resto do anime é com vocês. O que o Naruto mostra pra ele? O que o Naruto mostra pro Sasuke? Quem é Uzumaki Naruto? Quantas gerações antes de Naruto tiveram que existir para que Naruto fizesse o que ele fez? E o mais interessante, no que ele se baseou? No ódio, no ressentimento? Ele tinha todo o poder para destruir tudo. Sim. Uma lição de moral com um anime. É isso. E agora tem a saga nova, é o filho dele, né, o Boruto. Não sei como vai ser o desfecho, mas é basicamente pessoas que enfrentaram o horror da guerra, dos traumas, enfim, e não sabem lidar, não sabem digerir estes aprendizados. São duros. Eu não estou dizendo que a sua dor não dói. Ela dói, mas ela dói em você.
Você não pode achar que a sua dor é maior ou menor do que o outro. Ela é sua dor. Talvez o outro possa te ajudar a superar a sua dor. Bom final de semana. Dúvidas, sugestões, críticas, estou à disposição. Peço desculpas pelo áudio, ainda não está um áudio legal, a imagem está bacana, a câmera é ótima. O áudio que não está bacana, então eu vou ver se mais para frente eu vou investir na questão do áudio, no microfone bacana, para melhorar isso para vocês. Um bom final de semana. Não se sinta ofendido. Se você é uma exceção, se você não se acha dentro desse contexto, sinta-se mais ainda motivado a ajudar os outros, a refletir, a se autoconhecer, a se melhorar. Vamos para frente.